Olá, nesse vídeo eu vou tentar mostrar como que a gente pode criar um gráfico desse tipo aqui que nos permite fazer uma seleção, certo? E conseguir ver no gráfico um reflexo dessa mudança de alguns valores selecionáveis, ok? Esse gráfico aqui é um gráfico interativo. Conceitualmente falando, ele não é gráfico dinâmico pelo fato de não se basear em tabela dinâmica, mas de certa forma tem um dinamismo, uma interação que permite ao usuário fazer aqui seleções e plotar na tela, no gráfico, resultados, ok? Esse tipo de gráfico eu utilizo bastante porque ele permite a gente evitar redundâncias. Imagina, por exemplo, que eu criasse um gráfico para cada estado desses aqui, né? Um gráfico diferente. E eu poderia ter, por exemplo, aqui várias abas, ou então uma aba com vários gráficos. Ia ser uma coisa muito mecânica. Então, esse tipo de gráfico aqui permite a gente economizar recursos, diminuir o tamanho da pasta de trabalho, enfim, ser produtivos e também interativos. Eu vou mostrar então como que a gente pode obter esse resultado. Para isso, eu já criei aqui uma pasta de trabalho em branco e eis aqui a pasta de trabalho. Pois bem, o conceito aqui é muito simples. A gente tem aqui uma base de dados estruturada e o que a gente precisa fazer é montar um mecanismo onde a gente escolha apenas um item, ou seja, um registro dentro dessa base, e este registro que a gente escolha de fato seja a única coisa que fique destacada no gráfico, que fique vigente no gráfico. Então você poderia pensar, como é que eu posso então ter essa base de dados aqui e montar meu gráfico? Se eu quiser montar um gráfico com isso aqui agora, por exemplo, eu vou ver sempre tudo na tela, ok? Independente do tipo de gráfico que eu venha escolher, eu vou visualizar tudo na tela. E não é isso que eu quero ver um valor por vez. Então, para isso, a gente precisa de fato criar um mecanismo que me permita fragmentar, ou seja, selecionar, refinar aqui essa tabela, de modo a resumir apenas um valor, e este valor de fato seja o valor que ficará sendo ilustrado pelo gráfico. Então vamos ver como que a gente pode montar isso, ok? De início eu já percebo aqui uma oportunidade de melhora, que é aqui nessas colunas deixar apenas o ano, certo? Então para isso eu poderia, por exemplo, executar aqui o comando para substituir o termo ano seguido do espaço por nada, para poder suprimir este termo. Então, para a gente ganhar tempo aqui, faça a seleção do intervalo que eu quero fazer essa modificação. O atalho é Ctrl U. Então aqui eu digito ano seguido do espaço, vou substituir, ou seja, colocar no lugar, trocar por nada. Clico aqui em substituir tudo e eu tenho resultado, ok? Então vamos lá, como é que eu posso criar então aquele mecanismo que eu citei anteriormente? Eu vou ter aqui uma espécie de tabela resumo, que vai ser de fato a tabela que vai obter, onde vai constar apenas um valor, um registro. E é nesta tabela resumo que eu vou ter a base para o meu gráfico. Esse seria o segredo. Então vou começar aqui repetindo os rótulos, ok? Estão aqui. Vou deixar aqui uma borda inferior para delimitar. Isso aqui não é requisito, não é apenas questão de organização. E aqui eu preciso agora preencher de modo onde eu tenha apenas um estado, um gerente e os valores respectivos de cada ano. Aqui, imagina aqui que são vendas ou então custos, enfim, trata-se aqui de valores de dados quantitativos, certo? Como que eu posso fazer então para deixar aqui sempre um registro que eu posso escolher? Bem, a gente aqui vai utilizar dois recursos interessantes. A gente vai usar funções para trazer os valores e também a gente vai usar controle de formulário aqui na guia desenvolvedor, certo? A gente vai usar este item aqui, que
que é a caixa de combinação, ok? Mas de antemão, eu imagino que a sua guia desenvolvedor aqui, ela pode de repente não estar habilitada na sua versão aí do Excel. Então eu vou exibir aqui como que a gente pode fazer para poder habilitar essa guia. Eu mudei minha tela aqui rapidamente e agora a minha guia está desabilitada. A gente tem dois caminhos que vão dar no mesmo resultado. A gente pode primeiro vir aqui em arquivo, que é o botão chamado backstage, né? Arquivo. A gente pode vir aqui em opções e quando a gente vem aqui na parte personalizar faixa de opções, a gente marca desenvolvedor e a guia aparece. Eu vou tirar aqui essa guia para mostrar o caminho um pouco mais rápido. Para colocar também aqui a guia desenvolvedor, a gente pode clicar aqui, escolhe aqui essa opção personalizar a faixa de opções e habilita essa guia, ok? Então vamos lá. Primeiro passo aqui, eu vou explicar um pouco do mecanismo de funcionamento da fórmula aqui, né? Onde eu vou empregar aqui uma função e que vai me trazer dentro dessa base aqui o resultado aqui para a minha tabela resumo. Eu vou utilizar as funções índice e corresp, que são funções que têm um poder enorme quando combinadas e que de fato aí substituem com muita facilidade PROC-V, PROC-H e não tem as limitações que essas funções têm, ok? As conhecidas funções PROC-V e também o PROC-H. Então vamos lá. A função índice, ela me permite dentro de uma base de dados chegar a um certo valor, ou seja, na função de busca e referência, com base em dois parâmetros, linha e coluna. Por exemplo, se eu tenho aqui essa base definida e eu digo que eu quero a primeira linha, a segunda coluna, eu estou dizendo que eu quero essa primeira linha, esta segunda coluna, eu vou ter então um valor de 36.000, certo? Acaba que a função índice era como se fosse uma batalha naval, onde eu faço um cruzamento cartesiano e vou ter um certo valor. A função corresp, ela vai justamente servir como um parâmetro para a função índice, dizendo para mim qual é a linha que eu quero ou qual coluna que eu quero, certo? Então, a numeração que aqui eu deixei fixa, tanto para a linha quanto para a coluna, eu vou trazer com a função corresp, de modo que eu automatize esses parâmetros. A função corresp, ela funciona retornando um número inteiro, que vai ser a posição de um item dentro de uma relação, dentro de uma lista. Então, suponhamos que eu quero procurar o valor 2014 dentro dessa matriz. Veja que eu tenho uma matriz aqui de quantos valores? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu busco aqui o ano 2014 dentro dessa matriz. De cara aqui eu já percebo que 2014 dentro aqui dessa matriz de dados será o terceiro elemento. Logo, a função corresp vai gerar para mim o número 3 como retorno. Eu vou aqui fechar a função corresp colocando o parâmetro 0 indicando que eu quero correspondência exata. Veja que eu tenho aqui como resultado o número 3 indicando que nessa relação aqui, nessa matriz de dados, 2014 é o terceiro ano. Se eu colocasse, por exemplo, 2017, eu viria com o resultado 6, porque 2017 aqui nessa relação é o sexto elemento. E se eu colocasse de repente 2018, eu vejo um erro não disponível, indicando que nessa matriz aqui eu não tenho aquele ano. Caso eu colocasse aqui, por exemplo, o resultado seria 1, porque nessa relação aqui ele é o primeiro, aqui devidamente ordenado, ok? Então, eu vou utilizar aqui as funções índice combinada com corresp, de modo que eu faça aqui uma fórmula apenas e consiga replicar sem nenhum problema e sem precisar criar fórmulas diferentes para obter aqui todos os resultados de uma vez só, certo? Então, como que vai ser isso? Bem, eu vou começar a escrever aqui a função índice e ele me pergunta matriz de dados. Bem, essa matriz aqui é justamente uma faixa de valores possíveis onde o meu resultado deve estar contido. Então, se eu quero estado,
a minha matriz será exatamente essa aqui, ok? E aí ele me pergunta, qual é o número da linha, ok? Qual é o número da linha que eu desejo? Vai ser 1, que equivale a Pernambuco? Vai ser 2, que equivale a Rio Grande do Norte? Enfim, qual que vai ser esse número? Esse número, de fato, ele vai aparecer justamente relacionado àquele meu controle que eu mencionei no início. No caso, será esse controle aqui, ok? Nessa relação aqui, eu vou ter todos os estados disponíveis. Então, quando eu escolher, por exemplo, o valor SP, que é São Paulo, veja que ele é o terceiro aqui nessa relação. Então, ao escolher São Paulo aqui, eu vou definir uma célula aqui na minha planilha, de modo que quando eu escolher São Paulo, essa célula receba o número 3. Assim como se eu escolher Rio de Janeiro, será o número 4. E também, por exemplo, né, se eu escolher Pernambuco, será o número 1. Ou seja, eu vou escolher uma célula que vai sempre receber o número correspondente à minha escolha, ok? Então, dessa forma, eu vou ter um resultado automático. Aproveitando aqui que esse controle de formulário foi criado, eu já vou fazer a devida configuração. Eu vou clicar nele com o botão direito, escolher aqui a última opção, vou colocar um sombreamento 3D, certo? Que fica um pouco mais interessante, mais visual, ok? Volto aqui à opção formatar controle, veja aqui, ó, botão direito, última opção. Listas, linhas suspensas. Aqui eu devo indicar quantos itens eu quero ver em cada tela. Se eu colocar aqui 2, por exemplo, eu vou sempre visualizar aqui apenas 2 valores. E se eu quiser ver o terceiro, quarto ou quinto, eu tenho que rolar aqui. Então, por questões de escolha mesmo, eu vou colocar aqui 20. Na verdade, eu devo aqui contar quantos valores exatos tem para colocar aqui. Mas se eu coloco um valor, uma quantidade que excede, ele mostra até o último. Então, eu vou colocar 20 aqui que não vai haver problema. Intervalo da célula de entrada. Aqui, de fato, eu tenho que definir os valores possíveis a serem exibidos aqui. De fato, aqui, essa faixa de estados. Vínculo da célula. Esse parâmetro aqui, esse item, para esse controle, é talvez aí o mais importante, porque é justamente o endereço de célula que vai receber a numeração correspondente a cada escolha que eu faço no meu controle. Eu vou definir aqui esta célula, K2. Vou dar um OK. Certo? Vou aqui colorir K2 de amarelo, só para deixar mais evidente. Veja que agora eu tenho todos os estados, certo? Disponíveis aqui também para a escolha. Então veja só, se eu escolher Pernambuco, aqui nesta célula eu vejo o número 1, ok? Se eu escolher o último aqui, ó, Espírito Santo, eu vejo 15. Se eu escolher São Paulo, eu vejo 13. Então esta célula aqui é de fato a célula de controle, digamos assim, a minha variável. Então é este número aqui que vai ser o divisor de águas da minha planilha. Ele é o cara que vai decidir tudo. As fórmulas que eu vou criar sempre estarão em função deste número aqui, desta célula, porque é de fato que vai fazer, que vai guiar as fórmulas, né, para poder trazer os resultados correspondentes. Então, se eu setar aqui São Paulo, eu vou obter aqui por consequência o número 3. Então, isso já me garante que se eu fizer a fórmula correta, eu vou ter isso aqui disponível nessa tabela resumo. E de fato isso aqui é que vai gerar meu gráfico, ok? Então, a nossa preocupação agora é somente fazer o seguinte: com esse controle criado e aqui esta célula, né, vinculada, eu preciso fazer fórmula aqui, fazer fórmulas, me utilizar aqui de funções, índice e corresp, basicamente, tendo como referência essa célula para poder trazer os resultados. Então, como que seria isso? Vamos lá. Eu vou criar a função índice, ok? Vou fazer a função mais abrangente aqui, uma forma mais abrangente. Meus valores possíveis são esses aqui, ok? Então, eu tenho apenas que dizer qual coluna eu quero, qual linha eu quero. Então, como eu vou copiar essa fórmula aqui, desta célula, para frente, e esse intervalo aqui eu quero que não mude, eu vou apertar agora F4, e eu tenho para esse intervalo referência absoluta, ok? Então, eu vou querer agora definir qual linha eu quero.
se eu quero a primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta. E esta linha é justamente definida pelo que eu coloquei aqui. Veja só, se eu escolher Pernambuco neste controle de formulário, aqui eu vou visualizar o número 1 e é justamente a primeira linha que eu quero. Então aqui eu tenho um valor fixo, né? Um valor que vou até deixar aqui como absoluto, que é a minha própria escolha. Ele é o que vai delimitar a minha linha. Agora o terceiro parâmetro, o número da coluna. A coluna vai ser justamente definida pela posição aqui que eu quero de cada dado, seja estado, gerente ou até anos, indo até 2017. Então para isso eu vou utilizar a função CORRESP, que vai fazer a verificação deste nome aqui, certo? E a referência fica mista com o cifrão na linha. Vai ser essa verificação aqui, essa correspondência deste nome dentro desta matriz aqui, ok? A matriz, referência absoluta, porque nunca muda, e o tipo da correspondência é exata. Vou fechar aqui com 0, fechei a função CORRESP, fechei a função índice e vou dar Enter. Veja que no momento eu tenho aqui o valor Tocantins selecionado, então automaticamente eu vejo aqui, ó, o estado que está sendo retornado pela função. De fato aqui é Tocantins, então está correto. Eu posso aqui fazer mais alguns testes, Pernambuco, Espírito Santo, e fico sempre visualizando se o valor aqui que a função está trazendo para mim, desculpa, a forma, é o valor correto. Então, fazendo aqui alguma amostragem breve, eu vejo que eu estou tendo aqui o retorno adequado do que eu esperava, ok? Então, como eu estruturei aqui minha fórmula, usando referências corretas, absolutas ou mistas, por exemplo, eu consigo aqui, ó, copiar para as próximas células, certo? Aqui é essa fórmula. Então, aqui o que eu devo fazer? Basicamente, agora conferir se está tudo certo. Vou colocar aqui, por exemplo, Pernambuco. Eu vejo, ó, 2017, 22.120. Aqui o número bateu. 2015, 22.800. Bateu. Aqui eu vejo, por exemplo, 2013, 30.720. Bateu. Então, aqui eu consigo ter certeza que os números estão corretos, os dados estão corretos. E agora eu vou para a parte mais fácil, né? Vou agora fazer o gráfico. Seleciono aqui a área de dados. Eu vou criar o gráfico, um gráfico de barras 2D, certo? Aqui eu vou fazer aqui alguns ajustes. Vou mudar aqui a minha seleção de dados. Isso. Tirei aqui. Ok. De fato, vou dar um passo aqui atrás, porque a seleção não deveria ser dessa forma. Vamos lá, eu vou selecionar aqui apenas a linha de dados, sem o rótulo. Vou criar isso. Pronto. Criei aqui meu gráfico. Ok. Vou deletar aqui esse eixo. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar em selecionar dados, onde tem aqui intervalo do rótulo do eixo, eu vou definir esse intervalo aqui, ok? Já ficou aqui cada ano, certo? Identificando aqui cada barra. Aqui no título do gráfico eu vou apagar, ok? Vou escolher aqui um design já pronto. Esses números aqui que voltaram a aparecer por conta da escolha do design, eu não gosto que eles apareçam aqui. De fato aí isso é pessoal, mas eu gosto de colocar aqui, ó, como rótulo de dados, certo? E já consigo apagar aqui. Para mim isso aqui é muito mais conclusivo do que aquele número lá embaixo, que não me dá valor exato. Vou expandir aqui um pouco o gráfico. Vou modificar a fonte de todos os itens do gráfico para uma fonte que eu gosto muito. E aqui é questão de perfumaria, certo? Vou dar uma mudada aqui. Diminuir aqui um pouco.
certo? Aqui agora eu preciso fazer o seguinte, eu vou só definir aqui um título para o gráfico, ok? E aqui vou colocar também aquele esquema do seletor, tá certo? Para ficar interativo com o usuário, como no exemplo que eu mostrei no início. Então aqui eu vou colocar esse controle de formulário aqui para dentro, estou arrastando ele para cá, ele ficou atrás, então eu clico aqui com o botão direito, ordem, trazer para frente, ok? Trazer para frente. Aqui eu vou criar uma caixinha de texto, guia inserir, caixa de texto, para poder orientar o usuário. Selecione um estado. Nesta caixa de texto aqui, eu vou deixar sem contorno, sem preenchimento e uma fonte aqui branca. Vou dar uma reduzida aqui no tamanho dela. E aqui no final, eu vou colocar esse número 4 com a fonte Webdings, que dá esse efeito aqui. Certo? Vou deixar aqui. Vou mover isso um pouco. Pronto. Agora, falta basicamente dar um título para o meu gráfico. Este título, ele também tem como ser inserido de forma automática, mas aqui eu vou aproveitar para dar um conceito de objeto com referência. Como é que isso será? Eu vou inserir aqui uma caixa de texto, certo? Desenhei a caixa de texto. Porém, veja que com a caixa de texto selecionada, vou colocar um contorno para ficar melhor de ver. No momento aqui ela se encontra sem qualquer texto dentro, nem também referência. A gente pode fazer uma coisa interessante, que é o seguinte, é vincular a caixa de texto ao endereço. Eu seleciono a caixa de texto, clico aqui e vou colocar igual este texto em C21. Vou dar Enter. Então veja que ele capturou agora aquilo que está na minha célula. Se eu mudo aqui, por exemplo, para Maranhão, olha o que acontece. A caixa de texto continua fazendo referência à minha célula. Então, aqui está praticamente pronto o meu título. Eu vou só dar uma ajustada aqui. Vou deixar também sem contorno e sem preenchimento. Título é interessante dar uma ênfase maior, né? Então, vale a pena aqui mudar a fonte e deixar um pouco maior. E aqui basicamente não tem nada novo, é questão de ajuste, é questão de gosto aí, essa parte de formatação, ok? Então, está praticamente pronto o gráfico. Se a gente quiser, a gente pode pegar aqui esses objetos. Tem aqui um objeto, 2, 3 que é o gráfico, e esse aqui tem 4 objetos. A gente pode agrupar aqui tudo num só. Por exemplo, posso dar aqui, ó, Ctrl G ou F5, que é a mesma coisa, especial, objetos, ele reuniu tudo, botão direito, vou agrupar. Então isso aqui agora fica como algo, digamos assim, individual, certo? Um objeto único. Na verdade é um agrupamento de objetos, mas tem um comportamento aqui de objeto único. Então é isso. Aqui eu posso, por exemplo, agora esconder essa faixa aqui de dados atrás e fazer algum arranjo aqui, de modo que eu consiga trabalhar sem interferência de dados. Posso deixar assim, por exemplo. Ok? E aí, agora a questão de interação, né? Pronto. Tá aqui o gráfico. Agora eu consigo fazer as devidas escolhas e visualizar os dados. Ok? Tenho aqui agora uma coisa interessante, na verdade duas, que eu gosto sempre de falar. Veja só. Essa minha ação de colocar o gráfico à frente dos dados é de fato para ocultar, né, a visualização desses dados. Mas eu poderia, por exemplo, sei lá, deixar meu gráfico em outra região aqui e não querer que os dados aqui apareçam. Eu poderia, por exemplo, colorir aqui a fonte de branco, as bordas de branco,
o preenchimento, que ia dar o efeito aí de ocultar, né? Ia ter um comportamento parecido. Mas eu posso também pegar essas colunas aqui, ó, e ocultar, de modo que eu não visualize mais essas colunas. Sendo que se eu fizer isso, eu tenho um efeito nocivo sobre o gráfico. Veja só, eu vou aqui usar o atalho Ctrl, fecha parênteses, para poder ocultar essas colunas. E eu vejo que o gráfico fica sem dados. É uma configuração padrão do gráfico. Quando eu não estou vendo os dados, quando eles estão ocultos, isso reflete também no gráfico. Então, como que eu posso contornar isso? Eu vou clicar aqui no gráfico, vou lá na guia Design, selecionar dados, venho aqui nesse botão Células Ocultas e Vazias e clico aqui configurando o Excel para mostrar dados em linhas e colunas ocultas, ok? Vou dar um OK. Agora eu posso ocultar sem problemas os meus dados, que eu consigo ter esse resultado. É até interessante e melhor que eu oculte em vez de deixar atrás, porque o usuário de repente pode clicar sem querer, digitar alguma coisa, enfim, fazer alguma mudança, e não é isso que eu quero, né? A gente pode ter de fato aí problemas com isso. Para finalizar, eu vou mostrar aqui também uma coisa interessante, e aí de fato já é um plus de conhecimento aqui, que é, por exemplo, eu conseguir visualizar na minha tabela o dado escolhido com alguma evidência. Veja só, eu vou trazer aqui o gráfico para o lado, vou reexibir os meus dados, ok? E vamos supor o seguinte, eu quero, toda vez que eu escolher aqui um valor, eu quero ver aqui a minha tabela e evidenciar o valor escolhido. Eu quero colorir a linha daquele valor escolhido. Então, como que eu posso fazer isso? Eu posso aqui fazer uma formatação condicional, né, que me permite ter esse resultado. Então, eu vou aqui selecionar os valores possíveis de serem formatados, ok? Venho aqui em formatação condicional, vou para a nova regra. Eu vou gerar uma formatação um tanto quanto avançada, porque eu vou lançar mão de fórmulas. Então, eu vou colocar aqui, ó, igual este valor aqui, ok? Vou apertar F4 duas vezes, porque vai variar em todas as linhas, mantendo a coluna B. Vai ser igual a este valor aqui. Este valor de baixo, que é B21, eu vou deixar a referência absoluta. Então, eu vou apertar em formatar. Vou definir aqui um preenchimento, sei lá, verde, uma cor itálica, branca. Vou dar OK, e olha só o que acontece. Com a minha escolha em Santa Catarina, eu estou vendo aqui a linha correspondente em verde. Se eu mudar aqui de repente o valor para Paraná, eu vejo aqui o Paraná marcado. E por aí vai, ok? Não tem tanto sentido, de fato, falar isso, porque se eu estou vendo o gráfico, para que ver na tabela, né? Mas tem gente que pode achar isso interessante, enfim, é um recurso a mais, e pelo menos fica aí essa dica de formatação condicional para a gente ter como exemplo, tá certo? Aqui então eu posso ocultar, Ctrl abre parênteses, essa parte aqui, e é isso, tá pronto o gráfico. Aí é somente usufruir, né, do que ele pode entregar para a gente de interatividade, ok? Era isso, um abraço.